Bom dia, queridos professores presenciais, queridos professores e tutores à distância. Aqui quem vos fala é o aluno Sulino Gonçalves Santos, do Polo de Itapetinga, cursando licenciatura em Matemática à Distância, promovida pela Universidade Aberta do Brasil, juntamente com a UFBA, com a área de trabalho Matemática do Ensino Médio. Como disse mais uma vez para vocês, aluno Ursulino Gonçalves Santos. O conteúdo de hoje que nós vamos ver é um conteúdo bastante agradável, entendeu? Simples, de rápida absorção, de rápida aprendizagem. Espero que todos vocês que vão me assistir, possam entender com clareza esse conteúdo. PG, ou progressão geométrica, a velha conhecida nossa, PG. Primeira coisa, mas Sulino, muitos dos nossos alunos perguntam, mas para que serve isso? Onde eu vou usar? Entendeu? Em que situação da minha vida eu vou usar? Eu costumo dizer que PG faz parte de um princípio da contagem, entendeu? Faz parte de uma verdade conhecida como princípio de contagem. Isso ao meu ver. Então, progressão geométrica, conhecida como PG, é o nosso conteúdo da aula de hoje. Peço que vocês prestem muita atenção e tem algumas formulazinhas, algumas coisinhas que nós vamos ter que relembrar, entendeu? Voltarmos atrás um pouquinho. Mas o conteúdo é bastante simples. Vamos para o próximo slide, vai dar início à nossa aula. Primeiro vamos definir o que é uma PG. Definição de PG. É toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior com uma constante conhecida como Q. Basicamente, poderíamos usar outra letra, mas para a definição, em PG, usamos essa constante com a letra Q. O número gerado por essa constante Q é chamado por todos os conhecidos da área da matemática, da área da geometria, como razão de uma progressão geométrica. Então, mais uma vez, definição de PG é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do termo anterior com uma constante Q. Como vocês já viram, a constante é um número gerado que tenha, por definição, conhecido como razão da progressão geométrica. A PG também é um tipo de sequência bastante presente no nosso cotidiano. Ou seja, o que eu disse no segundo slide, que os nossos alunos perguntam, onde nós vamos usar, entendeu? Em que situação? Será na faculdade, entendeu? Em que curso, entendeu? Em que profissão nós vamos usar? Na realidade, PG é usado no nosso dia a dia, até para um fabricante de pão, por exemplo, pode usar PG, até para uma pessoa que empresta dinheiro, pode usar PG. Vamos ver esse exemplo aqui que vocês vão dar uma viajada legal nesse exemplo. Observe essa situação, problema. Em 2007, uma empresa produziu 200 mil peças de produto. A empresa fez uma previsão que a cada ano sua produção deve aumentar em 10% em relação ao ano anterior. Quantas peças serão produzidas a cada ano até 2012? Então vocês já notaram que a porcentagem que nos deu aí, somada àquele primeiro número, vai dar origem a uma PG que vocês vão ver nos slides mais na frente. No entanto, eu só queria dizer para vocês que PG é simples, é um conteúdo agradável e que é usado em todas as partes da nossa vida, tanto em Enem, tanto em vestibulares, tanto em concursos públicos e assim por diante. Vamos seguir em frente. Só é para vocês terem essa noção. Mais na frente, nós vamos ver o cálculo dessa situação, problema aqui. Seguindo aqui no próximo slide, nós vamos ver representação de uma PG. Ou seja, falamos tanto de PG, mas vamos ver genericamente, ou melhor dizendo, vamos ver na fórmula mesmo, como dá origem a uma PG. Uma PG pode ser escrita dessa forma aqui que vocês estão vendo aqui, A1, A2, A3, AN, ou seja, a enésimos número. Ou seja, por definição, esse A1 que vocês viram aí, que eu falei na maneira mais simples possível, é o primeiro termo da PG. Ou seja, A1 vai ser o primeiro
termo de uma PG. Aí os nossos alunos normalmente costumam, ô Ursulino, posso usar outra letra? Digo, pode, mas que você comece com essa outra letra e termine com essa outra letra. E nem que comece por A e vai terminar por Z, que aí vai embananar todos os seus cálculos dentro de uma PG. Ou seja, para facilitar a vida de todos, é melhor usarmos a letrinha A. Ou seja, eu queria dizer para vocês uma coisa. Esse A1, A2, A3, A infinitos, a enésimos e infinitos termos, é apenas uma fórmula nominal de uma PG, como ela pode ser escrita, onde vocês têm que entender que esse A1 é o termo da PG. O N é o número de termos de determinada PG, ou seja, pode ser infinitos números de termos de uma determinada PG, que vocês vão ver ainda nessa aula de hoje, nesse bate-papo de hoje. E a N, por último de tudo, vai ser o último termo da PG, ou o termo procurado, ou o enésimo, como eu disse anteriormente, ou o enésimo termo, aquele termo que a gente não conhece. E o Qzinho que surgiu aqui abaixo, é interessante que vocês viram eles no primeiro slide. É a razão da PG, é o motivo de uma PG existir, principalmente, ela só passará, a existir, se existir esse Qzinho aqui, essa constante, que é o que dá sustentabilidade à existência de qualquer PG. Vamos ver mais uma vez, só para vocês não terem mais dificuldades nos slides anteriores. Então, a PG ela pode ser escrita dessa forma, A1, A2, A3, a enésima, entendeu que é o termo que nós vamos, AN para facilitar para vocês, é o enésimo termo, onde A1 vai ser o primeiro termo, N vai ser o número de termos da PG, e a N será sempre o último termo procurado, ou o enésimo termo, e que a velha e conhecida razão. O cálculo da razão. Muita gente tem, quando chega aí, mas Sulino, quando é que eu vou chegar em cálculo de uma PG? A gente vai falando das introduções, vai falando das suas nomenclaturas, de algumas formas genéricas dela, mas quando chega, eles perguntam logo, querem chegar logo aos cálculos, aqueles que gostam basicamente de matemática. Então, o cálculo da razão de uma PG, podemos usar duas formas para encontrarmos essa razão. Vejamos, se eu quero, claro que eu quero encontrar a razão, logo o Q vai ser igual a 2 sobre A1. Ou seja, isso vai ser igual na sequência A3 sobre A2. E assim sucessivamente. O próximo seria A4 sobre A3. Essa é uma das formas de encontrarmos a razão de uma PG. Também pode ser usada dessa forma aqui. Quem eu quero procurar, nós vamos ter no índice N, que é o número a ser procurado, menos 1, raiz quadrada de AN sobre A1, ou seja, o termo a ser procurado AN sobre o primeiro termo. Ou seja, vocês têm que obedecer nessa fórmula aqui uma única coisinha. N tem que ser maior e igual a 3. Ou seja, N jamais tem que ser o quê? Menor que 3. Ele tem que ser maior e igual a 3. Pode até ser o 3, mas tem que ser maior ou igual a 3. Vamos seguir em frente, que o nosso tempo é um pouco curto, entendeu? Vamos em frente, vamos para o próximo slide. Classificação de uma PG. Mas, Sulino, como é que eu classifico uma PG? Uma PG é classificada da seguinte forma. Vamos lá, PG, de inicialmente, PG finita. Você já sabe, os termos são finitos, ou seja, eu posso calcular cada um dos seus termos sem menor problema, ou seja, estou vendo eles na minha frente sem menor problema. Exemplo, dá para você ver, essa PG 3, 6, 12 e 24, entendeu? Onde, mais uma vez, A1 é igual a 3, A4, eu não sei quem é A4, entendeu? Vai ser A4 igual a N igual a 24, e N igual a 4, e a razão, muita gente mais Sulino, se você não tivesse colocado nesse slide aí, qual seria a razão dessa PG? Basicamente, você vai notar que 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12, e 2 vezes 12, 24. Logo, todos os termos dessa PG serão multiplicados por 2. Ou seja, nós temos a constante 2, o motivo de existência dessa PG. Ou seja, a razão dela será
igual a 2. Mas aí o bicho pega muitas das vezes para alguns alunos que ficam displicentes, é que as PGs também podem ser infinita, ou seja, o número infinito de termos. Aí muita gente endoida, mas Sulino, como é que eu vou calcular uma PG infinita? Ou seja, que tem infinitos números de termos? Não precisamos calcular se ela tem infinitos números de termos. Basicamente, nós temos que descobrir a razão de existência dela. Mas encontrar o último termo vai ser muitas das vezes impossível. Presta atenção nesse detalhe aqui. 2, nessa progressão geométrica aqui, 2, 8, 32, 128 e 512. Nota que eu quero que vocês sempre entendam uma coisa. O primeiro termo A1 é quem? Se eu perguntasse, A1, o primeiro termo vai ser quem? 2. Agora, mas Sulino é a razão. A razão, basicamente, vocês estão vendo aqui no slide, que é igual a 4, a sua constante. Por que, Sulino? Porque se eu multiplicar 2 vezes 4, 8. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 32, 128. 4 vezes 128, 512. Então, todos esses números aqui foram multiplicados pela constante, que é conhecida dentro de PG como razão, representada pela letrinha Q. Acho que não ficou muitas dúvidas nesse slide. Vamos seguir em frente os nossos trabalhos. As PGs também, elas podem, continuando a classificação, elas podem ser PG crescente, PG decrescente e PG constante. Vamos trabalhar aqui basicamente uma por uma rapidinho, porque é simplesmente nomenclatura, simplesmente nomes. Uma PG crescente, por exemplo, uma PG só vai ser crescente se o termo posterior é maior que o anterior. Ela vai ser crescente. Se fosse ao contrário, vocês já saberiam e vão ver mais na frente o que será. Então, o termo posterior é maior que o anterior. Para que isso aconteça, é necessário e simplesmente necessário e suficiente que A1, ou seja, o primeiro termo, seja maior que 0. E que a sua razão tem que ser maior que 1. Ou, na nomenclatura, na definição, dentro da matemática, dentro da geometria, nós podemos tratar dessa forma. A1 menor que 0 e 0 menor que Q e Q menor que 1. Aí facilita a coisa para vocês. Ou seja, só para ter uma ideia para vocês, no slide anterior, nós vimos duas PG crescentes. Deu para vocês terem essa ideia. Vamos a exemplos aqui, rapidinho aqui, sobre PG crescente. 2, eu tenho uma sequência de números aqui. 2, 3, 4, infinitamente, que eu tenho aqui 3. As reticências significa que eu não sei o último termo, não conheço, porque ela é infinita. Mas eu notei com uma coisa que os seus termos estão sempre crescendo e estão sempre sendo múltiplos um do outro. Ou seja, e facilitar a minha vida. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8 seria 16 o próximo número. Notou que a razão, vocês já descobriram, vocês não são mais infantis. A razão vai ser quem? 2. Agora olha essa aqui. Aí é onde os nossos alunos complicam. Porque vê aqui números negativos, ou seja, então a razão, a PG é decrescente, que tem números negativos. Mas vocês olham aqui, quanto menor for o número negativo, maior valor relativo ele terá. Isso é uma matemática básica para vocês. Ou seja, menos 4, menos 2, menos 1, menos 1 meio. Logo você notou que a razão vai ser sempre 1 meio. E o próximo número seria o quê? 1. Entendeu? E assim sucessivamente, ia sempre dividindo e aumentando em números negativos. Quanto menor o número for, mais uma vez, maior ele será. Ou seja, essa PG aqui está em ordem crescente. Só vocês observarem. Quem é maior? Menos 4 ou menos 1 meio? Claro que menos 1 meio é maior. Se eu devesse menos 1 meio de R$1 a uma pessoa, ficaria muito mais fácil que devesse R$4. Isso é simples, isso é muito simples. PG decrescente. Simples. Se você olhar, é o oposto da PG crescente. Ou seja, o termo posterior vai ser sempre menor que o anterior. Agora tem um problema. Para que isso aconteça, tem que ser necessário e suficiente que A1 seja maior que 0. E, para facilitar, 0
menor que Q, ou seja, que é a razão, e a razão menor que 1. Ou seja, para facilitar para vocês isso aí. Entendam mais uma vez. A1, que é o primeiro termo, tem que ser menor que 0 e Q tem que ser sempre maior que 1, para ficar mais simples para vocês aí. Ou seja, vamos aos exemplos, é bom exemplos. Eu tenho aqui 8, 4, poderia até dar os exemplos anteriores, só que de modo decrescente, mas colocamos esse aqui para facilitar as vidas de vocês. 8, 4, 2, 1 e 1 meio. Vocês notaram aqui que quem é maior, 8 ou a metade de 1? Né, para notar para vocês que a metade vai ser sempre menor, então ela está em ordem decrescente. Aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 4 e menos 8. Razão 2. Dá para vocês notarem também que quem é menor, menos 1 ou menos 8, claro que menos 8 vai ser sempre menor. Vamos para a última aqui que o tempo está passando. PG constante. Todos os termos da PG são iguais, ou seja, a razão tem que ser sempre igual a 1. Gente, essa é fácil demais. Quando você vê lá, por exemplo, 8, 8, 8, 8, você sabe que a razão vai ser sempre igual a 1. Porque 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 1. Então a razão sempre vai ser igual a 1. Aqui está o exemplo aqui. Tem uma sequência de números 5, 5, 5, 5, infinitamente 5. Logo dá para notar que a nossa razão vai ser o Qzinho, a nossa constante vai ser igual a 1. Ou seja, para ela ser constante, a nossa razão tem que ser igual a 1. Vamos seguir em frente os nossos trabalhos, que o tempo é contra os nossos só 20 minutos, vocês sabem que não é muita coisa. Mas vamos lá. O próximo slide. A PG também ela pode ser oscilante. Ou seja, o nome já está dizendo, né? Elas vão oscilar. Ou seja, todos os seus termos são diferentes de zero. E dois termos consecutivos quaisquer têm sinais opostos. Ou seja, jamais eles podem ser iguais. Se forem iguais, jamais vão oscilar. E para que isso aconteça, é suficiente que A1, ou seja, o nosso primeiro termo, seja diferente de zero. E que a nossa razão seja menor que zero. Ou seja, deu para entender, para ficar muito simples. Olha o exemplo aqui. Não preciso nem repetir o exemplo, dá para vocês notarem. Eu tenho uma sequência 3, 6, 12, 24, 48, 96. A razão vai ser menos 2, que vocês já estão sabendo disso. Mas vocês notaram que os números jamais vão se repetir. Entendeu? E a razão vai ser sempre menor que zero. PG quase nula. Gente, isso aí é que os alunos nossos às vezes complicam um pouquinho. O que é uma PG quase nula? Ou seja, o primeiro termo é diferente de zero e todos os demais são iguais a zero. Simples essa PG, né? O primeiro termo diferente de zero e todos os demais igual a zero. Formando aqui por sua definição matemática, ou seja, o primeiro termo diferente de zero e a razão igual a zero. Eu tenho aqui, por exemplo, 9 e o restante tudo zero, essa sequência aqui. Logo, se eu multiplicar 9 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. A razão vai ser basicamente igual a zero. Vamos para o próximo slide. Voltando à situação da empresa, lembra que eu falei para vocês lá no início, onde os termos, vamos usar aqui os termos de uma PG, nós podemos traduzir dessa forma. O primeiro mês foi 200 mil pares de tênis, e assim sucessivamente, não foi? Até chegar 2012. Podemos calcular a quantia de peças produzidas ao ano nessa empresa, multiplicando a produção inicial por potências de 1,1, ou seja, se o início era 100%, o próximo mês tem que ser 110%, que ele não quer que aumente sempre 10%. Já notou, né, que eu posso acrescentar sempre em cima de cada um 10%. Assim, se quiséssemos saber a produção do ano de 2010, teríamos o primeiro termo, que vocês sabem que é 200 mil pares de sapato, vezes a razão 1,1, porque basicamente, ou seja, traduzindo lá, vai ficar em 110. Logo, a produção do ano 2010 seria basicamente dessa forma aqui, que vocês estão vendo aqui. A1, primeiro termo 2010 que nós estamos procurando, que é o termo que nós estamos procurando, é igual a 1 vezes a razão elevada à terceira potência. Entendeu? Dá para vocês traduzir isso aqui. Só foi um exemplo para vocês ficarem por dentro. Observem que em 2010, basicamente, vai pertencer o quarto termo da PG,
e basicamente vai ser produzido 266.200 pares de sapatos até nesse primeiro dia aí de 2010, se já quisermos até 2010. Vamos seguir em frente. Só foi para dar uma explanada nesse primeiro, para dizer que usa no dia a dia esse negócio de PG. Vamos para o próximo slide. Assim podemos escrever todos os termos de uma PG da seguinte maneira. Podemos escrever todos eles dessa seguinte maneira. A1 vai ser igual a 1 vezes Q igual a 0. A2, que é o segundo termo, vai ser igual ao primeiro termo, vezes Q elevado a 1, e assim sucessivamente. Onde, portanto, para ficar mais fácil para vocês, a N, que é o último termo da PG, ou termo desejado, ou enésimo termo, vai ser basicamente A1 é o primeiro termo, N é o número de termos da PG e Q é a razão da PG. Gente, muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês estejam aprendido um pouquinho dessa situação de PG no ensino médio. Até a próxima!